Essa música eu lembro do meu irmão. Meu pai vinha buscar a gente e tocava essa música no carro. Luigi, beijo pra você. Essa é do meu tempo. Faz tempo. Eu era pequena. Então. Eu era pequena, não é que eu dançava, mas eu era pequena. Ainda? Eu era pequena, tipo, tinha uns 13. Eu não tinha nascido ainda, mas logo depois... Sextou! Abracadabra! Abra um sorriso para receber o final de semana na alegria do nosso querido, amado, glorioso Gazeta Esportiva. E hoje a dupla da bancada é essa, ó, a dupla de peso, Alex Miller! E ele, o pai do Theo, marido da Gi, José Paz! Sou eu! Tamo junto! É dia de falar sobre o empate do São Paulo no Morumbis, hein? Tem também Palmeiras e Corinthians se preparando para o grande clássico de amanhã. Vai ter palpitômetro aqui. No Santos, o Thiago Salazar visita uma exposição muito legal. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Hora do decepcionante empate do São Paulo diante das quase 50 mil pessoas que estavam no Morumbis. Tinha tudo para ser uma noite do Ferreirinha, mas o tricolor deixou o Alianza Lima igualar o placar. Vamos conferir. Podem até ter tentado barrar a festa da torcida. Negou, a festa é aqui, o maior do Brasil, tem que respeitar. Ah, São Paulo! Mas em noite de Libertadores não dá, né? O São Paulo recebeu o Alianza Lima pela segunda rodada da fase de grupos da competição no Morumbis e tudo corria bem no primeiro tempo para os quase 50 mil torcedores presentes. Sem Luiz Gustavo, Lucas e Oscar, Subeldi escalou Lucas Ferreira entre os titulares, mas foi outro Ferreira que deu o nome. Após algumas chegadas e poucos sufocos, o tricolor marcou aos 31 minutos, em jogada individual do camisa 11. Cinco minutos depois, Marcos Antônio cruzou para a área e Ferreira, de novo, balançou as redes. São Paulo, 2-0. Acho que hicimos un buen primer tiempo, atacando o rival, jogando com bola, ganando los duelos. Depois, segundo tempo, como falei, não sei o que aconteceu, a gente entrou de outra maneira e aconteceu o que passou. Na segunda etapa, o ceviche azedou. Logo após a substituição de Ferreira por Wendel aos 19 minutos, Eric Castillo diminuiu para o Alianza Lima. O tricolor mostrou um pouco de nervosismo e aí Kevin Quevedo recebeu dentro da área e deixou tudo igual com esse voleio. E hoje, por conta do campo, estava muito pesado também por causa da chuva. No primeiro tempo eu corri muito e no segundo tempo eu me desgastei mais rápido. Cara, é uma substituição normal. Ele já tinha feito isso contra o Talleres, deu certo e infelizmente hoje não deu. Para mí el equipo jugó bien gran parte del partido. Segundo tiempo, a partir de los goles de ellos o del gol de ellos, ahí estuvimos 10-15 minutos de inseguridad. Por supuesto que el análisis lo hacemos un poquito más frío, pero es una obviedad que fueron los peores 15-20 minutos nuestros ahí en la sustitución de Ferreira. A partir del cambio nos desorganizamos, increíblemente, increíble. ¿Responsabilidad de quién? Mía. Com esse resultado, o São Paulo perdeu a chance de ocupar a liderança do Grupo D na Copa Libertadores. Mas vai ter pouco tempo para se recuperar do baque desse empate, porque já no domingo recebe aqui nesse mesmo Morumbis o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Muito bem. E aí, o que vocês acharam do jogo? Esse empate aí na conta do professor Luiz Ubeldia, né? Mexeu mal no time, ele acabou trazendo muito o time do Alianza Lima para o campo do São Paulo, depois que o São Paulo faz 2-0, tira o Ferreirinha, bota o Wendel, faz umas mexidas aí, a meu ver, completamente sem noção.
E aí ele traz o time do Alianza Lima para cima e acaba acontecendo esse empate. O Zubeldia, ele é um treinador que, ele, a meu ver, ele usa pouco a base, né? Até ontem utilizou o Lucas Ferreira, né? Um menino bom lá da base do São Paulo, mas quando ele faz a troca ali do Ferreira, que ele até depois comenta sobre isso, acho que ele poderia ter feito de uma outra forma, quem sabe colocar o Rian Francisco, mexer de um outro jeito no ataque. Ele acabou trazendo muito a Alianza para o campo do São Paulo e esse empate, no meu ver, repito, está totalmente na conta do Zubeldia, que agora, acredito eu, que vai balançar mais do que nunca aí no cargo, viu, Alex? Pois é, e para piorar a situação, né, o Wendel, que entrou no lugar do Ferreirinha, entrou para jogar ali pela esquerda, para fazer aquela famosa dobra de lateral. Dobra de lateral, é. E os dois gols do Aliança saíram pelo lado do... Mesmo lugar, né? Pelo lado dele, né? Um jogador que o São Paulo fez de tudo para trazer 3 meses antes, né? No meio do ano ele viria de graça. Mandou ainda 2 jogadores para lá, né? O Moreira e o William Gomes. Tudo, fez um sacrifício danado para trazer um jogador que enterrou o time ontem no jogo da Libertadores, né? Quer dizer, entrou frio no jogo, numa outra rotação, mas não importa. Um cara experiente, um cara rodado, um cara de seleção brasileira, Disputou né? a Copa América. Pois agora. um cara de seleção brasileira, mas chegou e não conseguiu dar conta ontem. Foi muito mal e o São Paulo quase tomou a virada. Poderia ter tomado a virada também, embora também pudesse ter feito o gol da vitória com o Caleri, que vive o pior momento da sua vida. Ah, eu achei que ele ia arrasar o Caleri. O Caleri não marca um gol no Morumbi há muito tempo, inclusive. Faz quase um ano. Bom, câmera ligada agora na nossa redação de esportes, onde está a Marina Buffon. Boa noite, Má. Como é que está a pressão sobre o Zubeldia? Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Que empate frustrante, né? A pressão do Zubeldia, como o José Paes estava falando aí com vocês no estúdio, está cada vez maior. Já era uma pressão que existia por conta dos resultados e principalmente por falta de desempenho dentro de campo, mas tinha dado uma respiradinha ali nos últimos jogos. Contra o Atlético Mineiro o time foi bem, acabou tropeçando em relação ao empate, porque tivemos aí expulsões, enfim, e não expulsões também, que acabaram culminando com um empate em 0-0. Mas ontem, de fato, essa substituição, que foi muito questionada ali na coletiva de imprensa após o empate, acabou colocando bastante pressão no cargo aí de Zubeldia. Ele não deve ser demitido, Mi, nesses próximos dias. Afinal, a próxima partida é no domingo, como a gente falou aí na matéria. Então, ele deve sim comandar. Na verdade, comandar não, porque ele foi expulso contra o Atlético Mineiro. Então, não será ele ali na beira do campo no Morumbis. Mas ele deve, né, estar por trás ali de toda a estratégia da equipe para o jogo contra o Cruzeiro. Agora, se houver algum tipo de resultado negativo no domingo, aí sim a gente já começa, essa possível demissão começa a tomar uma forma um pouquinho mais robusta, até porque a torcida está com zero paciência para subir o dia. Ontem, ao final do segundo tempo, muitas vaias, muitas reclamações, xingamentos direcionados a ele e também ao time, tá? O Alex Miller estava falando aí sobre o Caleri, ele fez gol recentemente, sim, é fora de casa, viu, Alex? Que ele não marca desde o jogo contra o Atlético Paranaense no ano passado, então assim, faz muito tempo que ele não marca fora de casa. Dentro de casa, se não me engano, o último gol dele foi contra o Novo Horizontino, se eu não estou enganada, mas de fato o Caleri está deixando muito a desejar. Ele e Luciano também foram muito criticados ontem pela torcida, pela falta ali de mobilidade no jogo, não estavam muito bem. Lucas Ferreira, ao contrário, foi bastante elogiado, assim como Ferreirinha, que acabou fazendo os 2 gols. Queria atualizar para vocês também a questão do departamento médico do São Paulo. Primeiro, o Arboleda sentiu durante o primeiro tempo, acabou sendo substituído no intervalo pelo Juan e ali hoje, né, teve a reapresentação do elenco e o São Paulo divulgou o seguinte, que o zagueiro Arboleda passou por exames após sentir um incômodo na coxa esquerda e não teve uma lesão diagnosticada, mas a partir disso ele vai ser reavaliado diariamente para ver quando ele estará disponível para os treinos de novo. Diante disso, a gente acredita que no próximo domingo, então, o Arboleda seja desfalque para o jogo contra a Raposa no Morumbis. Ele se junta ali a Luiz Gustavo, que está afastado por conta da tromboembolia pulmonar, mas também se junta a Lucas e Oscar. Inclusive, o Lucas deu uma entrevista à ESPN antes da partida, ontem, né, ele estava ali no Morumbis, e ele falou que pretende estar de volta entre 10 e 14 dias. Está havendo aí uma força-tarefa para tanto ele quanto o Oscar estarem de volta para o próximo jogo da terceira rodada da Copa Libertadores. Então, domingo seguem de fora aí, agora Arboleda, Lucas e Oscar. Esses devem estar de fora aí dessa partida
contra o Cruzeiro. Tá certo, gente? Volto com vocês. Obrigada, Má, por todas as informações que você passou pra gente. E aí? Então só a correção muito bem feita pela Marina, que o Caleri não faz um gol fora de casa há 10 meses, né, quase. É, bastante tempo. Bastante tempo. Essa situação aí do Zubeldia, o Dorival não estando mais empregado, tendo saído da seleção brasileira, isso cria uma pressão muito grande em cima do trabalho do Zubeldia, porque o Dorival tem uma história no São Paulo, foi campeão lá, a torcida já pediu para que ele voltasse, o Casares já postou foto com ele depois que ele saiu da seleção brasileira, então isso cria uma situação muito difícil. Eu acho que o Zubeldia, em dado momento, vai acabar sendo demitido do São Paulo, não vai ter como, a pressão vai ficar muito grande, e aí surge naturalmente o nome do Dorival Júnior. Eu acho que é mais ou menos por aí. O Zubeldia não está conseguindo fazer esse time jogar, ele teve tempo aí recentemente para trabalhar essa equipe, a equipe não evolui, ele faz mexidas que não agregam ao time do São Paulo, então é muito difícil que ele continue à frente da equipe mais para frente aí. Quando começa assim, é aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Não é se vai cair, é quando vai cair, né? E domingo, por exemplo, se perde para um Cruzeiro que vem de 3 derrotas seguidas, vive um péssimo momento, um clima horroroso, torcida do Cruzeiro querendo invadir a Toca da Raposa, pressionando para demitir o Alexandre Matos. O clima tá horrível no Cruzeiro. Aí o Cruzeiro vem aqui, no meio dessa crise, ganha do São Paulo dentro do Morumbi, vai ser difícil segurar o Zubeldia nesse fim de semana, hein? Em relação ao Caleri, queria só dar uma palavrinha sobre ele, é difícil você segurar um atacante tanto tempo assim no time titular, só com o nome dele, só porque ele tem uma história no clube, ele é um ídolo da torcida. O André Silva vem desde o ano passado apresentando bons números com a camisa do São Paulo. Eu acho que é um jogador que poderia ter um pouquinho mais de oportunidade. O próprio Rian Francisco, que eu venho repetindo aqui reiteradamente no programa. A pessoa até perde a chama, né? O rapaz é muito bom jogador, é promissor o Rian Francisco. Não é porque ele é da base, está subindo agora, que ele não poderia ter mais chances nessa equipe, assim como o André Silva, que até de vez em quando entra aí e tal. Mas enfim, o Caleri não faz um gol fora de casa desde julho do ano passado. É muito tempo. Se fosse qualquer outro atacante aí, a gente estaria aqui, meu Deus do céu, arrebentando, questionando, arrebentando o rapaz. Querem zoar o Vitor Roque porque não marcou um gol em 5, 6 jogos. Então assim, se fosse o Yuri Alberto, meu Deus, acabava o mundo. É verdade, tem razão. Então, calma aí. Tem razão. Respira, torcedor santista, que tá chegando a hora do Neymar voltar a campo. Mas esse tempo do craque fora dos gramados não foi fácil. Salazar vai mostrar tudo certinho pra gente, na tela. Neymar vai voltar a jogar pelo Santos. Você, torcedor rival, não tem ideia da esperança que essa notícia traz aos santistas, porque sem o camisa 10 tá difícil, viu? Bora pra lousa pra resumir aqui o que tem sido o Peixe em 2025. Com o Neymar em campo, foram 4 vitórias, 2 empates e só uma derrota, mais de 66% de aproveitamento. Nesses 7 jogos, Neymar marcou 3 gols, deu 3 assistências, sofreu pênalti, fez gol olímpico e olha que ele só jogou uma partida inteira do apito inicial ao apito final. Por outro lado, nos jogos que o Santos teve de se virar sem o craque, foram 6 vitórias, 6 derrotas também e 4 empates. Um aproveitamento de 45%. A sequência do time depois da lesão de Neymar, então, dureza. Nenhuma vitória, 2 derrotas e um empate. Só 11,1% de aproveitamento. Essa zica pode acabar no próximo domingo. Depois de 42 dias, Neymar vai reforçar o alvinegro. O desafio é contra o Fluminense no Maracanã e pode valer o emprego de Pedro Caixinha. Eu sei que ninguém ganha nada sozinho, que futebol é um esporte coletivo e tal, mas no caso do Santos, ter Neymar faz toda a diferença. E enfim, chegou a hora dessa parceria acontecer mais uma vez. Eu sou raiz do futebol, nego, a técnico sambo, tocou Neymar, ego. É isso aí, o Salazar está num lugar muito especial, o Museu Pelé, que lança hoje uma exposição em homenagem ao ídolo Pepe. É isso, Salazar? Boa noite.
Exatamente, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente está aqui no Museu Pelé. Não tinha um lugar melhor para essa exposição do Pepe, um eterno parceiro do Pelé, o Canhão da Vila. O Braguinha vai mostrar para vocês aqui um pouquinho do que está sendo preparado aqui. Pepe, futebol, vida e glória. Esse é o tema da exposição. Como vocês estão vendo, vai ter uma solenidade por aqui daqui a pouquinho, a partir das 7h11. 11 não por acaso, porque era a camisa do Pepe. Tem até algumas camisas ali expostas agora que o Braguinha vai mostrar para vocês. E depois dessa solenidade, vamos lá para dentro. Ali onde tem aquela porta de vidro, olha lá, o Braguinha vai mostrar para vocês. É uma porta de vidro. Por enquanto, ninguém pode entrar. Depois a gente vai participar de toda a solenidade. O Pepe vai cortar a faixa e a gente vai poder acompanhar e prestigiar essa homenagem ao Pepe. Por quê? Porque o Pepe agora em fevereiro completou 90 anos de idade, né? Não é pouca coisa, um dos maiores ídolos da história do Santos, do futebol brasileiro, segundo maior artilheiro do Santos, como diz ele, o ser humano que mais marcou gols com a camisa do Santos, porque segundo o Pepe, o Pelé é um ET. Então é isso. A gente está aqui, vamos acompanhar tudo, mas também estamos de olho no que está acontecendo lá no CT Rei Pelé. Teve treino tático hoje no CT Rei Pelé. O Neymar foi para campo, trabalhou no time reserva. Como eu disse aqui anteriormente, o Neymar vai chegar ao jogo contra o Fluminense com 42 dias de intervalo para o último jogo dele, que foi contra o Red Bull Bragantino lá no dia 2 de março. Por isso, a tendência é que o Santos comece o jogo contra o Flu no Maracanã nesse domingo, com o Neymar no banco de reservas. É isso que deve acontecer. Neymar deve ir para o jogo, como a gente viu no VT aí. Entendemos como ele é fundamental para o Santos, mas nesse momento, Neymar começa no banco de reservas. Vai voltar devagarzinho, gradativamente, e a gente vai ficar por aqui para acompanhar essa solenidade, essa homenagem ao grande José Macia, o Pepe. Michele. Legal, Salazar. Puxa vida, a gente sempre tem que reverenciar nossos ídolos, né? E a nossa história. Sempre, sempre, sempre. A gente tem que dar valor. E o Santos é um clube que dá valor e reverencia, né? Ao contrário de alguns outros que estão mais perto de nós, o Santos sempre reverenciou. Até porque o Pelé puxa naturalmente, né, esse tipo de homenagem a todos que fizeram parte dessa história. É muito importante, porque se nós estamos aqui hoje, muito se deve a esses que construíram uma história vencedora do futebol brasileiro, que ganharam as primeiras Copas, que fez do Brasil o país do futebol, grande, como diz a né? música. Fez um país grande do futebol. Respeitado pelo mundo inteiro, até hoje, né? Então a gente deve também a essas personalidades. E quando tem alguém como o Pepe, por exemplo, 90 anos de idade, ainda, né, é saudável, claro que cada um com as suas limitações. Mais lúcido ainda. Mais lúcido, sabe? O Pepe é uma figura sensacional e merecedora de todas as homenagens. Eu já entrevistei o seu Pepe, guardo com muito carinho essa entrevista, foi muito legal, assim, aqui no Gazeta Esportiva, inclusive. E sobre o Santos, sobre o Neymar, sobre o Caixinha, acho que pro Caixinha vale um pouco do que a gente estava falando sobre o Zubeldia aqui, né? Mesma coisa. Eu não vejo muito futuro pro trabalho do Caixinha no Santos, não. Acho que em dado momento aí ele vai acabar sendo trocado, sendo substituído. E o Neymar é aquilo, né, gente? O Neymar é uma eterna expectativa nesse time do Santos. Começou querendo jogar todos os jogos, mostrar lá pro Jorge Jesus. Chegou com tudo, eu falei, olha. Jogando 90 minutos e tal, aí faz gol olímpico contra a poderosa Inter de Limeira, aparece em tudo quanto é lugar e depois não joga mais. Então, assim, o Santos precisa muito do Neymar, isso me parece meio óbvio. Agora, que Neymar é esse? Esse Neymar vai poder entregar alguma coisa ao Santos ou vai ficar apenas na expectativa? A gente fica no aguardo. É um jogo difícil contra o Fluminense agora do Renato Gaúcho, que acabou de assumir, que tem toda uma expectativa lá também. O Renato é ídolo do Fluminense. É um jogo extremamente complicado para o Santos lá no Maracanã. Deixa eu falar, você falou da caixinha, e eu tô com uma caixa aqui. Não, ele falou do caixinha, eu vou falar da caixinha, mas é que quando ele falou caixinha, eu lembrei da caixinha que tá aqui comigo, uma caixa muito especial, que vai estar domingo no Mesa Redonda de presente pra vocês. Já já eu mostro o que é. Ah, quero ver agora, amigo. Não, muito, muito especial. Ó, vou mostrar só essa parte aqui. Dá pra ver alguma coisa? Aí não dá pra ter ideia. Aqui tá escrito assim, ó. 1 é pouco, 2 é bom, 3 só São Paulo. Você tá dando a letra já. Tô dando aqui dicas, ó. Spoiler total. Spoiler dessa caixa. Tcharam. Depois eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro da caixa que nós vamos dar domingo de presente no Mesa Redonda. É especial esse presente. Posso chutar? Aqui.
pode? Uma flâmula. Uma bola. A bola não cabe aqui. Uma bola! Você acertou? Não, não acertou. Depois eu conto o que é, mas só no final do programa. É alguma coisa do São Paulo. É. É do São Paulo. Tá? Então daqui a pouquinho eu conto o que tem, porque o Mesa Redonda desse domingo tá bem pulseiras de especial. silicone do São Paulo. Não, não é. Não, ninguém acertou. Então. Amanhã tem Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri e o reencontro entre os grandes rivais depois da final do Paulistão tá estremecendo os ânimos. Dá uma olhadinha na tela. Se você aí, meu senhor, se você aí, minha senhora, não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, você tá vivendo errado, né? Minha mulher estava na cama, peguei no caderno, comecei a fazer equipa, ela começou a olhar para mim, eu disse, não queres dar aí uma ajuda que eu... Calma, Bel, calma, o jogo é só amanhã, você ainda tem um tempinho aí pra definir qual Verdão entra em campo pro derby este que vem logo na sequência de uma decisão quentíssima de Paulistão, vencida pelo Timão. Ganando podemos quedar primero ahí, así que eso es lo que estamos buscando también. Aliás, até nos números o derby paulista causa discórdia, veja só você. Segundo as contas do Palmeiras, são 139 vitórias do Verdão, 123 empates e 132 vitórias do Corinthians. Isso porque o Alviverde leva em conta alguns jogos aí do extinto torneio início da Taça Henrique Mundel de 1938, além de um WO em 1923. Já na matemática corintiana, são 135 vitórias do Palmeiras, 131 do Timão e ainda 118 empates. Até aqui foram 546 gols do Verde contra 500 do Preto e Branco. Certeza que sábado vamos fazer a gestão de energia que tivermos que fazer para jogar como sempre fazemos na máxima força. También tenemos que pensar que venimos a jugar cada 3 días y ahora tenemos un partido tan importante, el clásico contra Palmeiras. Vamos a seguir compitiendo, estoy contento con el grupo. Por causa de um show do grande Gilberto Gil no Allianz Parque, os jogadores subirão no palco da Arena Barueri pro clássico e ainda, como diria o inigualável Gil, se quiser vencer o derby tem que andar com fé, viu? Porque a fé não costuma falhar, não. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Bom, você sabe, né, que antes de jogão tem palpitômetro, mas vamos conversar um pouco sobre essa reportagem que o José Pérez fez? Zé, pois é, um jogo... números... Vai ser em Barueri. Barueri, né? Show do Gil. Gostei. Show do Gil hoje, show do Gil amanhã no Allianz. Então aí a tia Leila levando lá pra Barueri amanhã às 6h30. Trarei tudo no Mesa Redonda, hein? Estarei lá em Barueri, trarei tudo pra vocês domingo. Mas é um jogo daqueles, né, Michele? É um jogo grande, os dois principais rivais do estado. Palmeiras aí num momento... Quem tá no melhor momento? Então eu acho que entendo que o Palmeiras vive um bom momento, viu? Acho que melhor que o Corinthians, que vem patinando aí na Sul-Americana, tentando se encontrar na competição. Também é verdade que o Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras, mas o Palmeiras vem de vitórias aí contra o Sport, vitória também na Copa Libertadores da América. Então tá muito parelho, mas o Verde um pouquinho na frente, Alex. O Verdão. O problema do Corinthians são as lesões, né? Exato. O Garro, por exemplo, é um jogador muito importante, tá fora. O Angeleri tá fora, o goleiro tá fora. O Gustavo Henrique está fora, que é o zagueiro titular. Então são desfalques importantes para o Corinthians, né? E por sua vez o Palmeiras deve ter reforços, né? O Paulinho, inclusive, pode fazer a sua estreia ficando no banco e durante o jogo entrar. O Maurício já voltou para o banco. Tem a ausência do Veiga, né? A gente lamenta a ausência, mas o Palmeiras, com os jogadores que tem, pode suprir a falta do Veiga por enquanto, por um pequeno tempo, né? O Veiga em um mês talvez já esteja de volta. Então... o Estevão pode jogar pelo meio, o Felipe Anderson pode cair pela direita, eles podem trocar durante o jogo. Eu faria isso. Eu Felipe também. Na direita e Estevão no meio. O Estevão mais centralizado e, eventualmente, conforme as jogadas acontecem, ele também pode cair uma vez pela direita e cruza com o Felipe Anderson. Enfim, os jogadores estão lá para isso, para se movimentar.
Agora, eu acho também que tá igualdade de condições, sabe? O Palmeiras não vem jogando bem. Ele ganhou esses últimos 2 jogos, mas contra o Sport foi um parto, e com pênalti que não foi. Exatamente. E contra o Cerro Porteño foi 1-0, foi melhor. Contra o Cerro Porteño foi melhor, até porque o Cerro Porteño não conseguiu oferecer muito perigo para o Palmeiras. Então, vai ser um jogo bem legal de ser visto, bem disputado. E eu diria que não tem favorito, sabia? Assim, talvez porque vai ter só a torcida do Palmeiras, cria um clima um pouco mais favorável, o ambiente pro Palmeiras, mas futebol por futebol, o Corinthians acabou de ganhar um título em cima do Palmeiras. Mas as lesões, você mesmo disse aí, as lesões no Corinthians e o Palmeiras vem de, querendo ou não, resultados melhores. Sim. Na principal competição que está disputando, o Palmeiras está bem, o Corinthians está patinando. É um começo de Campeonato Brasileiro também, a gente sabe isso. Mas eu entendo que o Palmeiras, até pela atmosfera também que a gente espera que seja criada na Arena Barueri, que é um estádio que não costuma receber um público grande, né? Em jogos do Palmeiras, tem uma dificuldade para chegar e tal, mas a gente espera que o Palmeiras consiga aí colocar um bom número de torcedores lá e acho que por isso o Palmeiras é um pouco favorito. Que venderam nem 20 mil ingressos ainda, né? Mas vamos ver. Então, agora sim, palpitômetro no Gazeta Esportiva. Peço licença para os meninos. Eu vou começar. Começa, Lili. Eu sei o que eu disse, diretor. Eu sei o que eu disse. Ele tá falando aqui na minha orelha o meu palpite, mas eu sei que eu já disse esse palpite. Só porque ele calça 45, ele acha que tem que ficar brigando comigo aqui. Ó, atenção! 2-1 Palmeiras! O quê? Não acredito. Eu acho que vai dar Palmeiras. Não. Eu acho que o Palmeiras tá num momento melhor. O Corinthians ganhou o que tinha que ganhar. E agora, devido aos desfalques, ao momento, é palestra. Alex. Sou eu? Não é você. É você, José Alex, Paes. não é você, Alex, não José é Paes. você. José Paes. Eu gostei muito desse seu palpite. Vai embalar? 2-1 Palmeiras. Mentira, não É vale o verdade. palpite repetido a partir Eu de não hoje. sabia, eu falei lá, eu falei antes. Até porque o seu palpite estava na folhinha. Olha Mas aí. eu não colei, porque era o palpite que eu achava também. Não colei. Não colei. E aí, Alex? Eu vou Quem até, é o próximo? eu vou até fazer uma respiração para facilitar a galera da edição, para cortar e depois usar na Eu tô programação até com das medo. redes sociais. Então atenção, ó. Olha, esse derby não precisaria nem ter. Os times nem precisariam entrar em campo. Já está escrito na história do futebol. O placar já está definido e eu já sei. É Palmeiras 1, Corinthians 0. Não tem dúvida nenhuma. Vocês podem contar aí e me cobrar no domingo. Nossa! Vou apostar? Senhora, pera aí, anota 6 dezenas rapidinho pra fazer um teste aqui. O que é isso? Alguém podia apostar um lanche, alguma coisa, né, com ele. A gente antigamente apostava Bauru. Seria até mais emocionante se o gol fosse aos 45 do segundo tempo. Bom, então todo mundo aqui apostou na vitória do Palmeiras. Não tem. Ninguém apostou no O Corinthians. Tim também falou que o Palmeiras ganha. Ô, Tim, nem você, hein? Nem o nosso câmera apostou no Corinthians. Bom, ele falou 3-1 pro Corinthians. Então tá bom, vamos ver quem vai. Quem que vai acertar isso daí na segunda-feira, no domingo, né? Dá pra já saber. Antes da reedição da final do Paulistão, o técnico Abel Ferreira falou justamente sobre o estadual. Se liga. O Paulistão deixou-nos muitas marcas, sobretudo em termos físicos. É uma competição que temos que pensar muito bem internamente enquanto clube, porque quando vamos na máxima força, como fizemos, quando temos que ir atrás, os danos colaterais dessa competição, para mim, enquanto treinador, foram too much, foi muito. Show! Agora sim! Abel Ferreira, too much. Too much, né? O Abel, essa coletiva... Aliás, as duas últimas coletivas do professor Abel... Que mudança, hein? Mais soltinho que arroz de vó, viu? Nossa senhora, ele tava uma uva. Tava muito boa a coletiva. A gente está aproveitando para mostrar muitos trechos aqui no programa. E o Abel falando do Paulistão. O Paulistão realmente custou muito pro Palmeiras, né? Ele custou aí algumas lesões importantes, Maurício... Marcos Rocha, o Paulinho não vou nem contar aí porque nem estreou no Campeonato Paulista, mas jogadores importantes se machucando, depois voltando, enfim. E a gente sabe que o Paulistão, ele é um torneio importante. Ele é um torneio importante nos estaduais, é o mais competitivo, é o mais difícil. Agora, eu entendo que o Paulistão, assim como todos os estaduais que a gente tem aqui, eles precisam diminuir um pouquinho. Não dá para você ter esse tanto de data
e campeonato estadual. O campeonato estadual é legal, é importante, mexe com a paixão local do torcedor. Agora, esse tanto de data aí que tem no campeonato paulista, carioca, enfim, não dá, gente. Precisa reduzir, os caras precisam de uma pré-temporada decente de no mínimo um mês. Porque depois estoura, todo mundo aí tem... O Palmeiras vai disputar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Super Mundial. Mas vai ter férias no meio do ano, O Palmeiras Zé. não. O Palmeiras não. Palmeiras Super Mundial. Ó. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, cada um com Fluminense. seus problemas, Zé. Ah, então tá bom, é cada um com seus problemas, então tá Cada um bom. com seus problemas. Tem uma... Então tá bom. Ué, só não ir pro Super Mundial. Ah, beleza. Ah, tá boa. Ué, vai ter férias no meio do ano, Não, Zé. quem vai ter férias são os times que não estão disputando. Então, e no final do ano tem mais de novo um pouquinho? Tem mais de novo o quê? De 22 a 5, 4 de janeiro. É Não, isso aí, mas o Abel Zé. tem razão. Comeu o negócio lá, o Peru e Réveillon, fogos. Estourou a champanhe. Estourou a bora. champanhe e acabou. Pelo Sabe amor por de que Deus, o vocês Abel estão tem loucos. razão nessa... O Voltsman acabou. Exato. O Abel Aí tem é razão too much. nessa explanação dele aí, porque justamente pela falta de data, falta de calendário para fazer a preparação do time, ele foi obrigado a fazer a pré-temporada dentro do Campeonato Paulista. Perfeito. E aí, lembra que ele alternava os times? Colocava o time A num jogo, o time B no outro, time A no outro, time B no outro. E aí começou a pressão, começaram as cobranças, vinham jogos mais importantes, os clássicos ele não podia mesclar, tinha aí com a força máxima, porque não pode perder clássico, né? Aliás, o Palmeiras não ganhou do Corinthians esse ano ainda. Então, aí acumula. E os jogadores não tiveram a pré-temporada adequada, ainda não existe um entrosamento, o próprio Abel vem falando nas últimas coletivas que ainda está em busca da dinâmica ideal, porque são muitos jogadores diferentes. Né? Muita mudança, é a reformulação mais radical que o Palmeiras teve desde que o Abel chegou. Sim. Então não é de um dia para o outro que ele vai arrumar o time como jogava em 2023, por exemplo. Ele vai ter que entrosar tudo de novo, criar de novo um conjunto, uma química, não é fácil. Então, ele tem que lidar com essas cobranças constantes, não tem jeito, faz parte. Bom, o noticiário do Corinthians também tá recheadinho e quem traz tudo quentíssimo pra gente é Alexandre Silvestre. Bora conferir. Quando o Memphis Depay pisou na bola naquela noite, foi por um bom motivo para os corintianos. Provocar o rival, ser campeão estadual, em casa, em cima do Palmeiras e ainda sair da fila de 6 anos, não tem preço. O último derby, mesmo com um placar de 0-0, deu o que falar. Na hora do pênalti eu falei, papai, faz mais uma vez na minha vida, vai. E hoje, graças a Deus, ele me coroou com esse pênalti defendido com esse título. E hoje está aqui conquistando esse grande título com a camisa do Corinthians e poder fazer esse gol do título, cara. Primeiro de muitos? Em nome do Senhor Jesus, que seja. No derby anterior, tinha dado timão gol de Yuri Alberto no Allianz Parque, na partida de ida da decisão. E o primeiro, entre o Coringão e o Palestra na atual temporada, terminou 1-1 na fase de grupos do Paulista. E voltando um pouquinho mais no tempo, teve também a vitória em Itaquera, no segundo turno do Brasileirão de 24, 2-0. Retrospecto recente no Clássico é favorável ao Corinthians, da família Dias. O próximo derby não será aqui na Neoquímica Arena e nem no Allianz Parque, e sim na Arena Barueri. E lá, do outro lado da grande São Paulo, Ramon Dias e Emiliano vão defender uma invencibilidade de 4 jogos no comando do Corinthians em duelos contra o Palmeiras de Abel Ferreira. Se o português não terá o meia Rafael Veiga, os argentinos não poderão contar de novo com os craques da meta Hugo Souza e Rodrigo Garro. O camisa 8 retornou da Espanha e segue o tratamento no joelho, mas o que dói mesmo é não poder estar em campo. Fala Fiel, estou aqui de volta, continuando com o período de recuperação. Foram dias de muito trabalho, de muitas coisas lá. Quero agradecer ao DM do Corinthians por permitirme también y ayudarme con este proceso de recuperación, un cuerpo médico, con mucha voluntad de volver a jugar, de volver a compartir ahí un gramado con mis compañeros. Dios quiera que pronto esté ahí con vos y bueno, también obrigado por un mensaje de cariño, para mí es muy importante.
Así que nada, gracias, muchas gracias y estamos juntos. Sem garro, mas com as voltas de Ranieri, Yuri Alberto e Carrilho ao time titular. Jogadores que foram poupados na Colômbia e que iniciaram na reserva o jogo da Sula desse meio de semana. Recuperado de um pisão no tornozelo, na partida diante do Vasco pela segunda rodada do Brasileiro, Memphis Depay, que voltou a treinar com bola, parece pronto para outro desafio no país do futebol, o Brasil, onde o holandês virou mais um louco do bando, como mostra o documentário lançado e estrelado por ele. Vai, Corinthians! Most people them trying to stay as long as possible in Europe, but it came up, you know. The Corinthians, the team, they came and they showed ambition. And I was in a moment where I was also vulnerable, came just from an injury. So I felt like maybe, you know what, maybe it's time for me to leave Europe and have a new challenge. I think that also the fans, they made me understand what this club is about and the principles it has. You know, the respect that you have for each other, but also for the shirt you wear, the energy, the fighting spirit. And these are all things that I at least try to bring. And then obviously I try to decide games and win games for the club. But yeah, I feel like the interaction between me and the fans is something special that I haven't had before. E a caixa, hein? Ah, daí a gente vai falar. Primeiro vamos falar do São Paulo. Do São Paulo não, do Corinthians, do Memphis, esse documentário. Eu quero ver esse documentário. Assisti. Tá no YouTube. Ah, no YouTube dele? No YouTube, isso. No YouTube é legal? Dele. Tem 20 minutos, ali 17, 20 minutos. Você gostou? Gostei, achei legal. Tem o Memphis lá em Santo André, na comunidade. Tem ele lá no show que o Jorge Benjor fez no aniversário. É mostrar ele aqui no Brasil, né? Mostrar ele aqui. Brasil. Ecos pelo Mundo, acho que se chama o documentário, não é isso, filho? Pelo Mundo, que Ecos pelo Mundo, bem legal. Aí ele dá uma entrevista lá pro documentário, falando dessa chegada dele aqui no Brasil. Aí mostra ele em Santo André, mostra ele lá fazendo as tranças e tal. Aí no aniversário dele teve Jorge Benjor, abraçou o Jorge Benjor. Alô. Aí ele na final do Paulista, subindo na bola, aquela coisa toda. Então fez uma mistura ali, achei que ficou legal, ficou bacana. Ecos de um Novo Mundo. Ecos de um Novo Mundo, perfeitamente. É assisti. Um pouco de terror, né? Não, tem um filme que é Ecos do Além. Eu entendi que é ele aí ecoando o seu futebol pelo mundo, agora no Brasil, né? Saiu da Europa. Aí tem ele em Gana, né? Que ele tem origem lá em Gana também, familiares e tal. Bem legal, achei bacana. Quero assistir. Agora, o que importa para o torcedor não é nem tanto o documentário, né? É vê-lo em campo e decidindo os jogos para o Corinthians, como ele fez em partidas decisivas aí no Campeonato Paulista. Tem que ver se ele vai estar 100% mesmo desse tornozelo, mas acho que vai, nem que tiver que fazer uma infiltraçãozinha, alguma coisa assim. Olha ele lá. Isso é uma coisa comum, né? Pode subir na bola, Alex? Agora não pode mais. Mas, pode, Alex. Mas ele pode, sabendo que vai tomar um cartão amarelo, no final do jogo ele pode fazer, mas ele vai tomar um cartão amarelo. De uma maneira ridícula, né? Porque eu acho que tem tanta coisa mais importante para você corrigir no futebol, gente, na regra. Eu acho que subir na bola não poderia ser falta. Então, é uma pena, Mas enfim, o corintiano espera que ele e o Yuri Alberto estejam os dois inspirados amanhã e para o Corinthians continuar nesse ano de 2025 sem perder para o Palmeiras, né? E só mais uma em relação ao Palmeiras, o PVC deu a informação, a gente pôde apurar hoje à tarde, que o Paulinho será relacionado de fato para esse derby, deve jogar ali 20, 30 minutos, então não começaria como titular, começaria no banco de reservas. O Paulinho acabou de falar que vai pro jogo nas redes sociais, nesse instante. Mas é banco, tá? Não é pro jogo titular. Vai pro jogo no segundo tempo. Isso, vai fazer o gol da vitória, inclusive, 1-0. A famosa minutagem, Eu falei 2-1, vai ser um gol do Paulinho. Não, eu falei 2-1. Falou 2-1 Palmeiras. Então, gol do Paulinho. E o outro? Eu esqueci o palpite, diretor. Agora já passou muito tempo, 45. E o outro? Outro quê? Um é do Paulinho. E o outro? Vitor Roque desencanta, será? Não sei o outro, não tô conseguindo. Vitor Roque. Vitor Roque, você acha? No palpite da Michele, sim. Não, mas no meu é 1-0. O seu é 1-0, gol de quem? Gol do Paulinho. Ah, do Paulinho. Aos 45. Perfeitamente. No segundo tempo. O Rafael Veiga não vai jogar, né? Um mêsinho fora. Então eu não sei. E pra onde eu tô indo? Não sei. Eu tô indo falar com a Marina. Perfeitamente. A gente vai falar com a Marina na redação, vai voltar pra conversa, porque eu tô ansiosa pra mostrar o presente que a gente vai dar domingo no Mesa Redonda. Má, chega mais.
Tem camisa nova do São Paulo, né, Marina? Ah, vai daí. Tem camisa nova, sim, Michele. Finalmente, o São Paulo lançou a sua segunda camisa da temporada 2025. Hoje, oficialmente, né? Ela já está disponível para venda aí nos canais online. Amanhã já também vai estar disponível para vendas físicas, né, nas lojas físicas aí de produtos oficiais do São Paulo, que vai estrear essa camisa no domingo. Então, no domingo, essa camisa muito bonita, que a gente tem algumas imagens aí para mostrar para vocês, essa camisa 2 do São Paulo, muito bonita aí, a listrada, né, que é aí de praxe o São Paulo lançar essa segunda camisa com essas cores são paulinas. E aí vocês estão vendo, por exemplo, né, que tem várias referências ao Mundial de 2005. Afinal, são 20 anos aí, essa camisa ela segue essas comemorações, assim como foi com a camisa 1, que vem sendo utilizada pelo time nessa temporada. Tem, por exemplo, algumas partes douradas da camisa, vocês podem ver na gola, nas mangas também. Tem a frase que você acabou de falar aí no programa, né, Michele? Um é bom, como que é? Um é pouco, dois é bom, três só o São Paulo, também está na parte interna da camisa. Também tem um trecho do hino do São Paulo escrito em japonês, afinal o Mundial aconteceu do outro lado do mundo. Enfim, é uma camisa bem bonita e que faz referência, então, ao tricampeonato mundial do São Paulo, disputado lá em 2005. E durante, né, ali a gravação dos materiais relacionados a essa camisa, né, todas as 3 camisas aí do São Paulo, o Lugano, o Josué e também o Mineiro, que foram grandes nomes aí do São Paulo naquela campanha, estiveram aí vestindo essa peita que eu acho, Michele, que vocês podem falar mais aí, não é isso? Vocês podem comentar mais aí, talvez. Enfim, você tem um spoiler aí para mostrar para o pessoal, ao vivo, do que tem dentro dessa caixa ou não? Ah, vamos abrir a caixa misteriosa. Tá tão difícil de adivinhar, né? Presente do Mesa Redonda. Quem vai chegar aqui? O Tim, que vai estar comigo? Olha só. Essa é a caixa que nós vamos dar de presente domingo para você que escrever lá no Instagram, @MesaRedondaTV. Mas só vale para quem escrever no domingo, com o nome, com a cidade, dizendo que quer essa camisa, dizendo que quer esse presente. Vou abrir. Nossa! Olha essa caixa e olha. Eu achei que fosse a camisa do Palmeiras. Linda! Ah, vá! Olha que linda! Os assessores que mandaram essa lindíssima camisa do São Paulo. Bonito. Quero agradecer aqui a Helena, o Rafael, assessores da New Balance. Muito obrigada. Olha que linda aqui. Ah, muito lindo. Deixa eu ver que tamanho que é. Peraí. L, M. Essa é M. O tamanho do José Paz. Posso dar uma sugestão para o São Paulo? A camisa realmente é muito bonita. Muito bonita. Mas eu acho que atrás, eles poderiam, na hora de colocar para os jogadores atuarem, colocar aquele fundo branco para o número aparecer. Porque se for só assim, com o número, vai ficar difícil para a visualização dos jogadores, para os torcedores identificar os atletas. Isso. Assim? Os narradores vão errar os nomes dos jogadores porque não vai dar para ver o número. Então isso também facilita a comunicação do time com o seu torcedor, né? Olha, que linda, da New Balance aqui, essa é masculina, tamanho M. Tecido, ela tem até um perfume, olha. Veste ela. Achei linda. Eu não, essa daqui é do nosso telespectador. E deixa eu mostrar uma coisa aqui, não sei se dá pra pegar. Esse distintivo aqui, ó. Consegue? Olha que bonito esse distintivo que tem aqui, ó. O Tim tá emocionado de mostrar isso aí já. Que bonito, os detalhes da camisa, né? Ó, vamos pros detalhes? Os dourados, né? Os dourados, que bonito, ó. Patrocinador também. Bem a Demicon. É linda. Eu gosto muito quando a camisa é assim, tradicional. É então, isso que eu ia falar. Eu vou dobrar com muito carinho. Obrigada, Helena, galera da New Balance. Mesa Redonda domingo vai sortear esse presentão. E a caixa em si, ó, tá em japonês aqui, ó. Que beleza. Traduz, o que tá escrito? São Paulo. São Paulo. Campeão. Campeão 92, 93. Aqui, ó, em japonês. Quem consegue traduzir? Diretor? Diretor. Aqui, ó, que bonito. Tá vendo? Deixa eu guardar a camisa. Domingo no Mesa Redonda, este manto tão especial. E aqui tá escrito assim, ó. 1 é pouco, 2 é bom, 3 só São Paulo. O São Paulo, tricampeão mundial, que história linda. Domingo no Mesa Redonda tem presentão. Camisa do São Paulo novinha da New Balance. Essa é comemorativa. Falando em mesa, domingo, convidado mais do que especial também.
pro torcedor do São Paulo, pro torcedor do Corinthians também. Perfeito. Danilo! Zidanilo! Grande Danilo, que tá vindo de Goiás. Não tá vindo de Goiás pra cá? Um beijo, Danilo. Vai estar aqui com a gente no Mesa Redonda para discutir, falar muito de futebol, comentar muito sobre esse derby do sábado. Jogou muito, hein? Jogou muito. Danilo jogou muito. Jogou demais. Jogou muito. Jogou mais aonde? No São Paulo? Mais no Corinthians. Mais no Corinthians. Mas ele foi campeão no São Paulo também. No Corinthians ele era muito preciso, ele tinha um sangue frio, ele conseguia fazer uns gols assim. Tricampeão brasileiro. Esse é um cara que tem história nos dois. É igual o Júnior, lateral esquerdo, que é São Paulo e Palmeiras, ele tem uma linda história nos dois, o Danilo tem uma linda história nos dois também. E essa camisa aí é igual o grupo de pagode lá, né, Michel? Menos é mais. Então essa camisa ficou linda, porque não inventaram a moda, não inventaram a roda. Sabe quando vem com aquelas camisas? É o amarelo do sol, mas o São Paulo é o time mais verde das matas. Não, é tradicional, São Paulo não inventa. Arrasou. Mas põe o número atrás. Não, teve um visível. dia que inventou uma assim, que tinha uma chama. É a terceira. Jornal da Gazeta tá chegando, pessoal. Até domingo no Mesa Redonda. Brigadão. Tchau, tchau.